Olá, bonequeiras, na nossa segunda live. Bem-vinda à nossa bonecaria. Veja bem, hoje nós vamos fazer uma live muito legal, uma live sobre moldes, tá? A gente está tentando aqui conectar para ouvir comentários. Caso eu não consiga, eu não enxergo muito bem de longe, vocês vão me desculpar e depois eu vou estar respondendo a todas as perguntas, mas a gente está tentando aqui ver se consegue estar respondendo algumas coisas para vocês, tá? Então, se você quer aprender a fazer moldes do zero, é aqui que você vai aprender, tá? Então, sejam todas bem-vindas, as aspirantes e as artesãs. Mas o que é aspirantes? Aspirantes são aquelas pessoas que têm vontade de querer saber, de querer aprender sobre artesanato. Então, hoje a gente vai estar fazendo esses moldes. Você fala para mim assim, mas existem N moldes aí no mercado. Você está certa, existe mesmo vários moldes. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas não conseguem modificar aqueles moldes que já existem, né? Eu vou te falar uma coisa, todos os moldes que eu pego, eu sempre modifico porque eu gosto de colocar a minha identidade, tá? O que é identidade num trabalho de artesanato? Identidade é como se fosse a caligrafia. Quando você está escrevendo, você tem a sua caligrafia, o seu modo de escrever. Então, aquela caligrafia faz parte da sua identidade, da sua personalidade. Assim também são os bonecos. Então, quando você cria ou recria aquele molde, você coloca naquele trabalho a sua personalidade, tá? Então, aqui a gente conseguiu conectar. Então, à medida que vocês forem estar fazendo a pergunta, eu vou estar tentando responder, mas vocês me desculpem, se acaso eu não enxergar direitinho. Dá um joinha se vocês estão escutando, dá um ok, tá? Se tá tudo certinho, tá? Então, olha, veja bem, nós vamos então fazer o nosso molde, tá? Eu sou Isudinha, do Ateliê da Vovozinha, muitos já me conhecem, e eu auxilio as aspirantes, a artesã, aquelas que têm interesse em começar, e as artesãs a se aperfeiçoarem na técnica de fazer bonecos em tecido. Como a dificuldade de muitas pessoas são os moldes, então você está no lugar certo para poder estar aprendendo a fazer esses moldes, tá bom? Então veja bem, nós temos aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Nós vamos aprender a fazer, ó, essa coelhinha. Olha que gracinha essa coelhinha aqui, tá? Por incrível que pareça, eu usei esse molde para fazer essa cabecinha. Eu usei para fazer essa coelhinha, tá? Essa coelhinha aqui eu fiz de agulheiro. O mesmo molde. Olha o tamanho da diferença da cabeça, tá? Essa coelhinha aqui, eu usei uma flanela. Ela não tem muita elasticidade, então percebe que a cabeça, usando o mesmo molde, o mesmo procedimento para fazer, o mesmo material, e olha aqui como é que ficou essa daqui. Essa daqui eu já fiz com um plush. Um plush é um tecido que estica um pouquinho mais. Aí as aspirantes, as que têm vontade de aprender, mas não sabem, vão me falar assim, puxa vida, mas eu não tenho esses tecidos. E agora? Não vou poder fazer, não vou poder anotar tudo que tem que ser anotado. E agora? Não vai fazer? Vai sim. Mas antes de tudo, nós vamos pegar um papel e uma caneta e a gente vai estar fazendo juntas o nosso molde, que é muito importante que você faça junto, tá? Para que você não tenha dificuldade lá na frente. Apesar que a nossa live, ela está sendo gravada e ela vai ser disponível depois para todo mundo estar vendo depois, posteriormente. Então, nós vamos precisar de uma folha branca para a gente fazer o nosso molde, uma caneta, um lápis, tá? Para a gente poder estar escrevendo, desenhando o nosso molde.
E nós vamos precisar de um círculo. Caso você queira fazer, por exemplo, um peso de porta, você pode pegar um prato maior. Caso você queira fazer negócio pequenininho, ó, esse daqui, esse coelhinho, eu peguei essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma fita crepe, tá? Eu peguei essa parte de fora da fita crepe. Então, eu vou precisar de 2 círculos, 2. Um que vai ser a base da cabeça e o outro círculo que vai ser... O outro círculo um pouquinho menor, tá vendo, ó? Eu vou usar essa base aqui, ó. Ele tem aproximadamente 2 centímetros. Aqui tem mais ou menos 10 centímetros, tá? De diâmetro. Esse daqui, ele tem mais ou menos 8 centímetros, que é para fazer esse focinho aqui, ó. Tá? Eu vou ensinar para vocês só a cabeça dessa coelhinha. Porque geralmente a cabeça é o trabalho mais difícil de um artesanato, de uma boneca, tá? Então, o corpinho, eu conversei com a nossa equipe e a gente vai estar disponibilizando o molde, caso você queira, o molde do corpinho. A gente vai estar disponibilizando lá no Instagram, não, minto, lá no WhatsApp, para as pessoas que se inscreveram lá na bio, sobre o nosso curso, vai ser direcionado direto para o WhatsApp. Então, ali a gente vai estar colocando o molde completo dessa coelhinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse molde aqui, tá? Nós vamos estar disponibilizando o molde pronto dele, caso você queira, mas você vai estar aprendendo a fazer, tá bom? Então, a gente vai fazer essa cabecinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro, então, a folha em branco. Nós vamos estar riscando, fazendo um círculo pelo lado de fora. Caso tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Então, olha aqui, ó. Nós fizemos um círculo. Por incrível que pareça, desse círculo, nós podemos fazer uma cabecinha de coelho, como essa aqui que nós vamos fazer. Nós podemos fazer uma cabecinha de urso, de gato, de cachorro. Nós podemos fazer também uma cabecinha de elefante, de uma boneca mocinha, de um bebê. Enfim, nós podemos fazer vários moldes a partir desse círculo. Mas o que? Vamos focar então aqui no coelho, tá? O que a gente observa é que o nosso coelho, ele tem essa parte aqui maior do que essa parte de cima. Então, a gente tem que afinar essa parte de cima. Mas antes disso, a gente vai ter as medidas que precisamos ter para fazer os olhos, tá? Porque isso daí é muito importante. A divisão do nariz, né? E a divisão do olho. É muito importante que o molde tenha esses detalhes que são fundamentais, tá? Então, veja bem, nós vamos medir aqui. Eu falei aqui que tem mais ou menos 10 centímetros, então vamos marcar aqui 5 centímetros no meio. Então, aqui, ó, marquei 5 centímetros. Agora, a gente vai medir daqui de baixo, pra gente achar o nosso meio, o nosso eixo. 5 centímetros. Pronto, ó. Esse aqui é o nosso eixo, a nossa divisão, tá? Do nosso rosto. Nós vamos colocar 2 centímetros, não, minto, 1 centímetro abaixo dessa risca aqui, para baixo, 1 centímetro. Então, nós vamos medir 1 centímetro para baixo. Eu vou riscar de caneta para ficar mais visível para vocês. Então, veja bem, ó, eu achei o nosso eixo, tá? Eu fiz a divisão. Esse aqui é o nosso centro, é o nosso centro.
1 centímetro para baixo do nosso centro, a gente vai riscar uma linha reta. Agora, nós vamos medir desse eixo 1 centímetro para cá e 1 centímetro para lá. Vou mostrar por que a gente vai medir. Dessa forma, ó, 1 centímetro do eixo central para lá e 1 centímetro para cá. E agora, desse 1 centímetro aqui, a gente vai medir mais 1 centímetro aqui e mais 1 centímetro lá. Olha, ficando dessa forma. Tá vendo esse 1 centímetro aqui? É aqui que nós vamos posicionar o nosso olhinho. Desta forma. Não precisa ser um círculo perfeito, a gente só tá posicionando o nosso olho. Tá vendo? Ele vai ficar com testão mesmo, tá? E aqui vai ficar menor. Nós vamos pegar aqui nesse eixo aqui, nessa linha, a gente já vai fazer o nosso focinho. O focinho do coelhinho. Deixa eu desenhar aqui. O focinho é como se fosse um triângulo. Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Só que nós falamos que o nosso coelho, ele é o quê? Ele é mais fino na parte de cima. Não sei se isso aqui dá pra ver melhor, ó. Ele é mais fino nessa parte do que essa outra parte aqui. Então, nós precisamos alinhar isso. Se eu fosse fazer um urso, daqui já tá perfeito, tá? Um urso, um gatinho, um cachorro, mas o coelhinho, ele realmente tem essa parte mais afinada. Então, a gente vai estar desse eixo aqui, de cima, a gente vai estar fazendo uma curvinha até chegar essa parte aqui, da altura do olho, dessa forma aqui. Olha, dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos recortar. Nós vamos recortar em volta e nós vamos recortar nessa parte onde que tá o nosso olho, tá bom? Então, nós vamos recortar. Lembrando-se que uma tesoura para tecido, para papel e a outra tesoura para tecido. A gente não pode misturar as duas tesouras porque ela perde muito fácil o fio. Mas, como eu ensinei a pegar o fio da tesoura, a amolar, fica mais fácil. Mas, de preferência, é bom usar uma tesoura para o papel e a outra tesoura para o tecido. Então, é só recortar. Pronto. Olha, eu fiz essa parte aqui de baixo, como se fosse o pescocinho, porque aqui a gente não vai costurar no nosso tecido. Então, eu já fiz o corte aqui da lateral, agora a gente vai fazer o furinho do olho. Sem muita pressa, vamos fazer com capricho, com carinho. Porque artesanato é assim, se você faz com pressa, você faz mal feito. Então, a gente tem que fazer com muito capricho. Olha, ficou dessa forma aqui, tá? Então, esse é a base que a gente precisa estar fazendo. E agora, a gente vai estar marcando aqui o nosso nariz. O nosso nariz não precisa cortar ele todo, só um pouquinho pra gente saber qual é o eixo do nosso nariz. Ó, ele não tá muito bem desenhado, o objetivo é esse mesmo, pra mostrar pra você que aquela que não sabe desenhar, viu como é que dá pra fazer o molde?
Daqui a gente faz muitas coisas. A gente pode fazer com esse mesmo rostinho uma boneca, que tem boneca que tem essa parte aqui mais fundinha, né? Aqui mais abochechado. Pode estar fazendo desse jeito também. Então, agora a gente vai pegar o nosso tecido. Aí vem aquela desculpa. Ah, mas eu não tenho tecido bonito. Então, corre lá, pega o seu guardanapo de cozinha ou até mesmo uma camiseta. Eu vou te mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma camiseta da igreja, tá? O adesivo não deu muito certo aqui, então eu já utilizei essa parte de baixo aqui, ó, para fazer um outro tipo de artesanato. Mas, se você tiver uma camiseta, pode fazer com essa. Vai testando. Você que está iniciando agora, vai testando as habilidades. Faça com tecido fácil que você tem em casa. Você pode usar uma camiseta, tá? Você pode usar um guardanapo de cozinha, observando. Essa camiseta, ela estica. Ó, ela estica. Se você usar esse mesmo molde para fazer com a camiseta e usar esse mesmo molde para fazer numa toalha velha, pode fazer num guardanapo de cozinha, numa fronha velha, num lençol. Esses são tecidos que não esticam, então provavelmente eles vão ficar desse tamanho aqui, ó, menor, tá? E se você pegar um tecido que estica, ele vai ficar maior, tá? Mas você pode também estar fazendo esse trabalho aqui com o prato. Então, se você fizer um peso de porta, ele vai ficar bem maior, tá? Agora, a gente vai precisar de um outro círculo. Eu usei esse círculo aqui, não é isso? Então, a gente vai precisar de um outro círculo com uns 2 centímetros menores, por exemplo, mais ou menos. Então, se você usar um prato de cozinha, um prato assim, você pode usar, para fazer esse outro círculo aqui, você pode usar um prato de sobremesa, por exemplo, tá bom? Que é para fazer essa parte aqui, ó, do focinho. Então, a gente vai fazer o círculo. Eu vou usar essa parte aqui. Então, nós vamos fazer o círculo e recortar. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Michele, Gabi, Ana Maria, Tainara, estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Ó, então nós temos aqui nosso outro círculo, tá? Com esse círculo, a gente vai fazer essa parte do focinho. Então, eu vou usar esse tecido aqui, que é o que eu fiz essa coelhinha, porque eu fiz pra mim e eu vou fazer outra pra poder vender, tá? Então, aqui, ó, esse tecido, ele estica, ó, tá bom? Ele estica, você pode usar a camiseta normal, que vai esticar do mesmo jeito, tá? O importante é você não dar desculpa que não sabe fazer e que não tem material. Isso a gente não pode aceitar mais, verdade? Então, nós vamos agora, então, riscar a cabeça. Importante, nós vamos usar o tecido pelo lado avesso. Como identificar o lado avesso e o lado direito? Normalmente, o tecido pelo lado direito, ele é mais fofinho, ele é mais bonito. Ó, esse daqui, não dá pra vocês perceberem, mas ele é mais fofinho. O lado do avesso, ele é liso, tá? Então, nós vamos usar o lado avesso pra cima. Nós vamos dobrar. Então, você vai ficar vendo o seu lado avesso. Nós vamos dobrar em 2 partes, ó. Em 2 partes, porque nós vamos já fazer frente e verso do da nossa cabeça. Então, a gente vai estar riscando. Eu vou tentar aqui riscar com lápis, porque o nosso pano é branco, mas eu vou estar riscando aqui com lápis. Solange, tá dando pra ver direitinho, Denise.
Silvia. Então, eu vou riscar com essa caneta aqui, gente, porque o lápis tá muito... não dá pra vocês verem. Essa caneta aqui, ela é de papel, tá? Não é pra poder riscar o tecido. Mas como eu estou fazendo essa live aqui pra vocês, eu preciso mostrar pra vocês a tonalidade, a cor. Essa daqui não pode riscar no rosto. No rosto, não, tá? Porque ela vai manchar e todo aquele papo que a gente já conversou sobre caneta. Mas pra riscar, beleza, não há tanto problema assim. Então, a gente vai estar riscando aqui, porque a minha caneta fantasminha, ela não tá funcionando muito bem, ela acabou a tinta. E temos o sabonete também, que você pode estar riscando. O sabonete risca perfeitamente também, só que não vai aparecer porque ele é muito branco, o tecido. Não vai dar pra vocês verem. Então, depois que a gente riscou, a gente vai alfinetar pra não perder a marcação. Ó, então aqui, ó, dá pra perceber? Ó, então agora a gente vai estar cortando, não em volta onde eu marquei. Nós vamos deixar um espaço maior. Ó, dessa forma aqui, tá? Aí você vai falar pra mim, tá bom, cortei o tecido, eu arrumei uma camiseta pra fazer, beleza. Mas eu não tenho máquina. Esse curso aqui não vai dar certo pra mim, não. Eu vou desistir, não dá. Fica aí que dá sim. Nós vamos fazer juntas agora. Nós vamos fazer à mão. Isso mesmo, a gente vai estar costurando esse trabalho aqui à mão. Pra você ver que não precisa de máquina. É lógico, se você tiver uma máquina, você em 2 minutinhos, meio minutinho, você passa aqui e beleza. Mas se você não tem, então você pode também estar trabalhando junto aqui comigo, tá? Então nós vamos começar nessa parte aqui, tá vendo essa parte do pescocinho? É por onde a gente vai virar a nossa peça. Então nós vamos fazer um tipo de um alinhavo, mas o que é alinhavo? Alinhavo é você pegar, a agulha vai para baixo e volta na mesma posição do traçado. Mas tem que ser um alinhavo bem pequenininho, para ele não desmanchar, tá? Então, nós vamos costurar, eu vou costurar junto com você, para você ver que dá para fazer um trabalho feito à mão. Isso mesmo, eu conheço várias artesãs que começaram a fazer os seus trabalhos costurando à mão. Então, vamos parar de dar desculpa que não tem material, que não tem máquina de costura, que não sabe fazer. Para você que está querendo iniciar nessa arte de fazer boneca, nessa arte de costura, eu vou te falar para você, dá para fazer. Eu estou aqui para te ajudar, para pegar na tua mão e caminhar junto com você. Então, não perca mais tempo. Essa é a grande oportunidade que você tem de você ter o seu dinheirinho, de ter a sua renda extra. Veja, eu fiz isso aqui para mim, ó. Eu já tenho pedido. Então, quer dizer, dá para fazer? Dá. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Então, é só você parar de reclamar. Ah, mas eu tenho meus netos, eu não consigo cuidar dos meus netos. Eu vou te falar, eu tenho 4 netos. 4. E eu vou te falar mais uma coisa. São danadinhos, viu? São danadinhos, mas a gente não vive sem eles, não é verdade? E a gente tem que se organizar. Como é que a gente pode trabalhar? Trabalho enquanto eles estão dormindo, estão lá no soninho da tarde. Quando eles estão na escola, é o horário que eu aproveito. O horário que a minha filha, a minha nora não precisa de mim, porque a gente é apoio, né, delas, então a gente tem que estar disponível também. Mas eu também tenho que pensar no meu trabalho. Então é isso, é nesses horários que a gente vai estar fazendo. Então não tem desculpa de ter neto. Ah, mas o meu marido não me apoia. Não tem problema, faz sem apoio dele mesmo. Você não precisa, você precisa de você. A única pessoa que você precisa é de você. Ah, mas as pessoas acham que o meu trabalho é muito feio, não gostam do meu trabalho, criticam muito. O bonito e o feio, como já foi falado, é uma questão de ótica.
Cada um vê do jeito que quer, não é verdade? Então, você pode falar assim pra mim, umas podem falar, nossa, que agulheiro bonito, né? Outras podem olhar, nossa, que coisa mais ridícula. Mas pra mim é bonito. Tanto é que eu acredito nisso que eu já vendi um. Então, não existe bonito feio. Existe a desculpa que você não vai dar mais. Então, eu tô te mostrando todas as possibilidades de você ganhar dinheiro, tá? De você ser independente. Não tem nada melhor na vida do que ser independente, né? E isso a mulher que é dona de casa, casada, sabe muito bem o que eu tô falando. Que a gente precisa ser independente. Independente financeiramente, independente emocionalmente, estruturalmente. A gente precisa conquistar os nossos espaços, né? E normalmente a gente não tem muito espaço aí no mercado, não. Ah, mas eu tô muito velhinha, eu não consigo fazer, não. Se você tem vontade, que é o mais importante, você já tem quase que 90%. O que você precisa é ter a vontade de querer fazer. Chega de desculpas, já te falei. Vamos lá, arregaça a manga aí, vamos ganhar dinheiro. Porque chega de viver dependendo de outras pessoas, dependendo do que os outros falam. A vida, ela é muito curta e a gente tem que ganhar a vida com o nosso trabalho. Então aqui, ó, alinhavei, costurei ele todo. No finalzinho a gente tem que dar um arremate, que é para nossa costura não desmanchar. A gente dá um arremate e a gente corta o nosso fio. Tá? Agora a gente vai estar recortando. Algumas artesãs falam perfilar. O que é perfilar? Eu vou te mostrar que essa palavra difícil nada mais é do que recortar em volta. É lógico que a gente não vai recortar aonde que está a nossa costura. A gente vai estar deixando meio centímetro ou até 1 centímetro para fora da nossa costura. Pronto. Eu recortei. Percebe que nessa parte aqui, eu não cortei redondinho, eu não passei aqui, ó. Porque essa parte aqui é onde a gente vai desvirar a nossa peça. Tá, mas como agora eu vou desvirar? No mercado tem o que se chama vira-boneca, tá? Esse aqui no mercado, você põe a parte de dentro da peça e empurra a peça. É um vira-boneca que se chama. Tem o grande, tem o médio, tem o maior que esse e tem o pequenininho. E tem essa parte aqui que é para empurrar o enchimento. Para empurrar o enchimento. Ô, Gá, só um minutinho. Ô, Gá, pega lá para mim um pouco de enchimento, por favor. Tá do lado da minha mesa. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Eu vou te falar o meu segredo, tá? A manta ou o tecido também? O enchimento tá do lado da minha mesa, assim embaixo. É uma sacola branca, por favor. Eu vou te mostrar como é que eu fazia. Não tinha dinheiro e nunca me fez falta, tá? Ter isso daqui. Eu comprei isso daqui para mostrar para vocês o que o mercado oferece. Mas eu usava isso aqui, ó. Tá? Sabem o que é isso aqui? Alguém sabe me dizer o que pode ser isso daqui, ó? Isso daqui nada mais é do que um bambolê. Isso, obrigada. Põe aqui, por favor. Isso daqui é um bambolê. Isso. Aquele bambolê de ficar na cintura, de rodar, eu cortei o bambolê, peguei da minha neta, né? Sem ela saber, agora ela tá sabendo. Mas eu peguei o bambolê e eu cortei, tá? E para empurrar, eu usava isso daqui, ó. Isso daqui é o hashi, aquele de comer comida japonesa. Unir para ele ficar essa parte aqui, tá vendo, ó? Para ele ficar essa bifurcação. Eu uni para poder empurrar o enchimento. E para empurrar a peça, eu usava isso aqui, ó. É um canudo, o canudo de metal, né? Um canudinho. Né? Eu gosto mais do que essas peças que são vendidas no mercado. E eu vou te mostrar que realmente funciona, tá? Então, olha a desculpa que eu tô quebrando aí com vocês. Eu estou usando
coisas que eu tenho em casa. Então, quando, assim, a gente tem que começar a observar, quando te vem uma dificuldade, a gente tem que observar as oportunidades. Porque eu quero fazer, então chega, eu fazendo, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar aquele material, mas eu tenho outras alternativas. Então, a possibilidade de fazer. Então, a minha possibilidade de fazer era essa, é o que eu tinha dentro de casa. E nunca me faltou aquela lá. Então, olha, eu enfio o bambolê lá dentro, com canudo, tá vendo? Canudinho, eu empurro a minha peça para dentro, ó. Desta forma aqui, eu empurro a peça, ó, e desvira muito bem, ó. Desvia a peça, eu empurro com o canudinho para poder assentar bem a costura. Pronto. Olha, tá vendo a minha peça? Aí nós não fizemos a marcação, ó, sentar aqui direitinho. Nós fizemos a marcação do nosso olhinho, né? Antes da gente encher essa peça, a gente vai colocar este papel aqui em cima da nossa costura que a gente fez. A gente vai marcar o olho e o nariz, que é onde a gente vai estar colocando nossos olhinhos. Vamos marcar aqui. Bom, fiz a marcação aqui, tá vendo? Nessa bonequinha aqui, eu coloquei olhos de boneca mesmo. E aqui também no focinho eu coloquei um olho de boneca. Caso você tenha, você pode estar usando, que são esses aqui. Que são esses olhinhos aqui, ó, tá? Que tem a trava também. Ó, tá? Esse olhinho que tem a trava. Então só tem um olhinho. Bom, esse olhinho aqui, tá? Mas eu não tenho o olhinho. E agora, o que eu faço? Nós podemos colocar botão. É que eu não tenho botão preto aqui. Mas, ó, a gente pode estar usando o botão no lugar do olhinho. Tá bom? A gente pode usar o botão também. Esse daqui, eu usei o focinho. Ó, esse focinho aqui. Tá? Ó, esse focinho. Mas a gente pode estar colocando... Aqui, ó, o focinho a gente pode estar colocando o botão. Eu acho que eu trouxe só um olhinho. Deixa eu ver aqui onde que tá o outro. Mas, enfim, a gente vai estar fazendo com o botão. Tá aqui. Então, a gente agora vai estar enchendo. Já fiz a marcação, então agora a gente vai estar enchendo. Para encher, a gente tem a manta não, o enchimento acrílico, ó, siliconizado, tá? A gente vai estar enchendo. Pra gente encher, nós vamos colocar aqui com o dedo mesmo, mas fica mais fácil pra gente empurrar com o hashi. Caso você não tenha o hashi, você pode estar colocando também com canudinho, mas o importante é que tenha essa bifurcação aqui, ó, tá vendo? Essa bifurcação. Também eu usava isso daqui, isso aqui é uma chave de fenda, e eu pedi pra fazer isso daqui na chave de fenda, ó, tá? É uma chave de fenda. Normal. Eu levei no serralheiro, ó, e ele fez pra mim, ele fez esse vinco na chave de fenda. Funciona perfeitamente, gente. Ó, esse aqui é o que vende no mercado, tá vendo, ó? Ó, é o que vende no mercado pra colocar em peças bem grandonas. Mas esse daqui, ele funciona legal. Então, a gente vai estar enchendo. Caso você queira fazer peso de porta, como é que você vai estar fazendo? Você vai colocar areia, tá? Areia, ela tem que estar muito seca, tá? Então, você vai ter a areia, pode ser areia de construção normal, mas o importante é que a areia esteja devidamente seca. Então, vai colocar um pouquinho de manta, só para ela ficar fofinha aqui na parte da frente do rosto. Tá? Ó. Desse jeito. E nós vamos, para fazer o peso de porta, coloca a areia dentro de uma sacolinha de mercado,
fecha muito bem e enfia aqui dentro a areia, tá? Você pode também usar aquela areia de artesanato. Ela tem várias cores, tem branca, azul, verde, tem até preto. Essa areia eu aconselho mais porque ela já vem totalmente seca. Essa daí é o ideal, tá? Agora aqui, ó, nós vamos fazer os cílios. Olha aqui, ó. Nós vamos, antes de colocar o olhinho, nós vamos fazer os nossos cílios. Como é que a gente vai fazer os cílios? A gente vai pegar a linha preta, normal de costura. Já tem aqui algumas. Aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Na parte do olhinho, a gente vai fazer esses cílios aqui, ó. Tá? Antes de colocar o olhinho. Bem simples, bem fácil de estar fazendo. Ó. É que fazer de ponta cabeça é um pouquinho complicado. Ó. Desse jeito. Daqui a gente já vai fazer a nossa sobrancelha aqui, ó. Ó. A nossa sobrancelha. Eu gosto de bonequinhos que são com cara de fofinho. Se você quer um boneco, por exemplo, triste, com raiva, como é que você vai fazer? Essa sobrancelha você vai fazer arqueada pra dentro, tá? Ó. Ó, tá vendo? Se você quer um boneco bravo, você faz ela arqueada pra dentro. Eu gosto de boneco fofinho, então eu vou fazer arqueada pra fora, tá vendo? Essa muda, aqui muda totalmente a expressão do boneco. Ó, desse jeitinho aqui, tá? E aí a gente já vai fazer os outros cílios. Vou puxar mais pra baixo. Então, é aqui pra cima, ó. O outro cílio, cílios aqui, pronto, e nós vamos fazer o outro cílios aqui. Ó, a minha linha tá pequena, vamos trocar a nossa linha pra fazer a outra sobrancelha. Deixa eu mudar aqui. A linha, aqui você pode fazer com linha preta, você pode fazer com linha marrom, tá? Caso você, por exemplo, tenha um tecido que seja vermelho, você pode fazer também com linha branca, os cílios. Não tem, como eu te falei, não tem certo, não tem errado. Tem a sua arte, tá? O que você não pode deixar de estar fazendo. Aqui. Vamos pegar uma agulha maior. Pronto. Dá um nozinho na ponta para não escapar. E nós vamos colocar aqui por baixo, colocar na mesma altura da outra sobrancelha. E nós vamos fazer também arqueada do mesmo jeito. Pronto. E vai lá para baixo. Assim, tá? E arremata aqui embaixo. Então, o tamanho do seu coelhinho é o tamanho que vai determinar, é o objeto que você vai estar usando. Ou prato, ou CD, enfim, o que você vai estar utilizando. Tá aqui. No meu ateliê, eu estou sem internet, então eu vim aqui em outro lugar da minha casa para poder estar fazendo, que é onde que tá, a internet tá boa. E eu esqueci o olhinho, tá? Eu trouxe só um olhinho. E o botão, caso você não tenha esse olhinho, você pode tranquilamente colocar o botão. Tá? Pode colocar o botão aqui, de boa. Vê se você consegue ver pra mim. Eu acho que tá lá na minha mesa, esse olhinho aqui. Eu acho que é, e a trava. Não, só o olhinho já tá bom.
Mas eu vou estar aqui, ó, colocando o olhinho pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó, nossa marcação? Nós vamos fazer um picote nessa marcação aqui, ó. Pronto, fiz o picote, vou colocar o meu olhinho, ó. E nós vamos colocar a trava. Esse daqui eu tenho que colocar o olhinho porque já é pra venda. Não podia fazer de botão, como, ó. Tá vendo? Coloquei aqui o olhinho. Ó. Agora aqui o outro olhinho, a minha secretária foi ver, a minha filha foi ver. Nós vamos colocar o nosso focinho. Nosso focinho é nessa risquinha aqui de baixo, né? Ó, nesse pontinho aqui embaixo. Então, nós vamos fazer um furinho bem pequenininho, só para poder entrar a pontinha essa pontinha aqui, ó, só para poder entrar essa pontinha. Cuidado para não colocar o focinho virado errado, porque o focinho ele é um triângulo, então a parte da ponta do triângulo fica voltada para baixo. Dessa forma aqui, ó. Tá? E nós vamos colocar a trava também. Não achou? Então deixa. Então deixa. Então pode deixar, pode deixar. Eu vou fazer só com o olhinho, depois eu continuo com outro olhinho, tá bom? Então vai fixar mais ou menos assim, tá? O outro olhinho. Nós temos também esse olhinho aqui, ó, que ele é bem pequenininho, tá? Que foi esse olhinho que foi usado aqui, ó. Tá vendo? Esse olhinho amarelinho, tá? Mas eu vou, como é pra venda, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Agora a gente vai estar fazendo o nosso focinho. Opa, nosso focinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Nós vamos estar fazendo. Lembra aquele círculo que nós pegamos? Esse círculo aqui? Então, nós vamos estar cortando no nosso tecido. Nós vamos estar riscando no nosso tecido. Vamos tirar aqui essa bagunça. Pra lá. Nós vamos cortar aqui no nosso tecido. Tesoura, caneta aqui. Nós vamos cortar aqui, só risca, tá? Esse daqui não precisa costurar primeiro, é uma vez só, ó. Não precisou virar o tecido, é uma vez só, tá? Então, a gente já vai cortar o tecido bem em cima do risco. Eu vou ensinar vocês a fazerem um fuxico. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá riscado? Nós vamos cortar em cima do risco. Ó, dessa forma. Agora, a gente vai estar fazendo um fuxico, tá? Pra quem não sabe, o fuxico, não sabe fazer, a gente vai fazer junto, tá? O fuxico, ele é muito usado pra fazer esses tipos de boneca que eu faço aqui, ó, tá? Ele é tudo à base de fuxico, que é esse que a gente vai estar fazendo. Então, pra fazer o fuxico, você começa aqui, dá um nozinho, né? Pra ele não sair do lugar. E agora, o fuxico tem duas maneiras de fazer. Um é fazendo pra baixo e pra cima, ó, dessa forma. E o outro modo de fazer o fuxico é alinhavando, fazendo este movimento. Então, ó, põe a agulha aqui e só vai rodando a agulha, ó, vai rodando a agulha dessa forma. Vai rodando a agulha, ó, ele vai ficando assim, tá? Se você puxar, ele vai ficar franzidinho, mas não vamos puxar agora. Então, vamos fazer aqui rapidinho.
Se eu puxar, ó, vem? Vai ficar um chapéuzinho. Mas nós vamos encher com o nosso enchimento aqui, ó. Tá? Nós vamos encher. Não muito, o que cabe aqui, ó, na tua mão, tá? Nem isso vai precisar, nem desse tamanho. Pronto. Só que agora aqui nós vamos fazer como se fosse um croquete, tá? Nós não vamos fazer uma bolinha, nós vamos fazer um croquete. Dessa forma aqui, ó, tá? Dessa forma, nós vamos estar costurando, fechando, dessa forma aqui, ó. De um lado e do outro. Ó. Dessa forma. Agora, desse outro lado, passa a linha para esse outro lado, nós vamos estar apenas fechando, ó. Dessa forma aqui. Pronto. Fizemos aqui, ó, um bolinho, né? Não é nem um croquete, é um bolinho. Nós vamos colocar, medir mais ou menos o meio desse bolinho, a gente vai colocar a agulha aqui no meio, ó. E nós vamos dar um apertão aqui, um nozinho, para ele não fugir. Pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Como é que nós vamos fazer essa parte? Nós vamos pegar essa linha que tá aqui, dar uma laçada e puxar. Ó, vamos centralizar aqui. Puxa bem, ó. Dessa forma, tá vendo, ó? Começa a perceber? Dessa forma. Nós vamos pegar o nosso bonequinho, vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Para você que tá chegando agora aí na nossa live, nós estamos fazendo um molde de um coelho. Nós começamos a fazer o molde do zero. O meu coelhinho vai ficar com um olhinho só, tá? Porque eu esqueci o outro olhinho lá no meu ateliê. Mas depois eu coloco, sem problema nenhum. Mas você aí que não tem esse olhinho de trava, você pode estar colocando botão, tá? Eu tenho aqui vários tipos de botões. Deixa eu pegar aqui. É que esses botões aqui são grandes para esse meu boneco. Mas, se você for fazer um peso de porta, ó, eu tenho esses botões aqui, ó, tá? Se você for fazer um peso de porta, até é legal. É o mesmo botão que eu coloquei aqui, ó, tá? Só que ele é um pouquinho menor. Você pode estar usando esses botões sem problema nenhum, para estar colocando no rostinho, tá? No olhinho. Então, agora a gente vai costurar. Olha que gracinha, ó. A gente vai costurar. Essa parte aqui do nariz, é onde tá cavado, a gente vai colocar na ponta, ó, tá vendo aqui? A gente vai colocar na ponta do focinho. Dessa forma. Vai ficar bem perto do olho, é assim mesmo. Então, nós vamos costurar. Se você tem habilidade com cola quente, beleza, pode estar colocando a cola quente. Eu não gosto muito de usar cola quente no meu artesanato, porque se der alguma coisa errada, eu não tenho como estar modificando, como estar arrumando. E na costura, não. Deu alguma coisa de errado, o que a gente faz? Descostura e faz de novo. Então, não vai marcar o tecido, não vai danificar o nosso trabalho. Agora, se você tiver habilidade com cola quente, beleza. Se você gosta de fazer e tem a cola quente, pode fazer pau na máquina que dá tudo certo. Mas se você não tem, eu tô te ensinando aqui técnicas que você pode fazer com o que você tem em casa. Você vai precisar, é lógico, de uma agulha, não precisa ser uma agulha tão grande como a minha. Como eu faço muitos bonecos grandes, eu preciso ter uma agulha grande. Mas se você não tem, não precisa falar assim, ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho essa agulha. Chega, né? Você tem aquela agulha normal, pequenininha, tá? Do mesmo jeito. Beleza, pode fazer com ela. Então, aqui eu tô costurando o nosso focinho. Então, você que chegou aí agora, você vai estar acessando depois a aula completa, tá? A gente vai deixar gravado.
E para você que quer o molde, aquelas pessoas que clicarem lá no nosso link, a gente vai estar disponibilizando o molde dessa coelhinha aqui, ó. Dessa coelhinha aqui, a gente vai estar disponibilizando em PDF, tá? Que você pode depois estar gravando, colocando no seu computador, né? E tirando o molde, ele vai estar no tamanho natural do que tá essa bonequinha aí. Então, aqui a gente tá costurando. Eu tô fazendo aqui tudo ao vivo pra você ver que dá pra fazer. Que chega, né? Vamos lá fazer bem legal, bem bonitinho, porque dá. Dá pra fazer, dá pra ganhar o nosso dinheirinho. Então, você lá, vai lá na nossa bio, se inscreve, porque aquelas pessoas que estiverem inscritas nesse aulão, nesse link, vai assistir o nosso aulão, que vai ser dia 30 de março, às 20 horas. É um aulão muito especial, você não pode perder. Então, além de você se inscrever lá na bio, você vai ganhar o molde e vai ganhar as informações que a gente vai fazer nesse aulão, que é, ó, formidável, tá bom? Não perde essa oportunidade. Então, nós temos aqui o nosso focinho. E agora a gente vai deixar o nosso focinho um pouquinho mais delicado. A gente vai maquiar o nosso ursinho. Ursinho não, nosso coelhinho. Você pode pegar a sua maquiagem, aquela que você tem lá na sua casa, aquela maquiagem velha que já venceu, não joga mais fora, tá bom? Nós vamos usar para fazer os nossos bonecos. Então, eu tenho essa maquiagem aqui, ela tá de 1900 e bolinha, que eu não uso mais, mas eu guardei para fazer os nossos bonecos. Então, vamos passar, tirar o excesso aqui na mão, e nós vamos passar aqui no focinho, olha, dessa forma. Ó, tá vendo? Dessa forma. Só que agora a gente vai fazer a marcação do nosso focinho. Então, como a gente vai fazer a marcação? Nós vamos passar a linha preta para fazer essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação e esses pontinhos. Então, nós vamos pegar. Põe por dentro, vai sair lá na ponta do focinho. Pronto. Saiu lá na ponta do focinho, nós vamos, ó, olha o detalhe que já dá, ó, a diferença. E nós vamos levantar lá no focinho de novo. Ó, lá no focinho de novo, tá vendo? Ó, já deu grande diferença, né? E agora a gente vai fazer alguns pontinhos, 3 pontinhos. Ó, um pontinho só para fazer a marcação da linha. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Isso, um pontinho aqui na frente e 2 pontinhos atrás. Ó, simples, é bem pequenininho. É só para ter a marcação. Como esse tecido aqui, ele é peludo, ele não consegue, não fica bonito se eu pintar, tá? Ele não vai ficar legal. Então, por isso que eu faço a marcação com a linha mesmo. Mas se você tiver um tecido que não precise, que não é peludinho, você pode fazer com um pincel, você pode fazer com uma tinta própria de tecido, com uma caneta própria de tecido. Tá vendo como fica engraçadinho? E agora a gente vai passar pro outro lado. Vou só passar por baixo e fazer a mesma marcação, tá? Do outro lado. Esse daqui, pra quem tá chegando agora, eu tô fazendo um agulheiro, tá? Ou alfineteiro, do jeito que vocês sabem, conhecem chamar. Mas você tem várias coisas que você pode fazer. Um peso de porta, você pode fazer até um chaveiro, sabia? Isso mesmo, um chaveiro, só que você faça com coisas menores. Você pode usar círculos menores. Automaticamente a sua peça vai ficar menor e você pode fazer um chaveiro, você pode fazer lembrancinha para dar para as professoras, para dar para as crianças. Você pode fazer, além de ser o coelhinho, você pode fazer outros bichinhos, até mesmo um boneco e coisa e tal. Só que agora a gente precisa fazer o quê?
as orelhas, tá? Essa orelha aqui, eu coloquei araminho dentro. Deixa eu coloquei arame, tá? Coloquei arame dentro. Mas esse daqui eu vou fazer sem arame. O arame, esse daqui, ele é bem molinho. É arame de artesanato mesmo, tá? Mas eu vou fazer sem arame porque você vai me falar que você não tem um arame e você não quer fazer. Então, eu vou mostrar isso aqui que você pode fazer sem arame também. Caso você tenha um arame, como é que você vai fazer? Primeiro, nós temos aqui a nossa orelha. A nossa orelha, a gente vai fazer como? Que a gente tá fazendo o molde, não é verdade? Então, nós vamos medir aqui. Qual o tamanho do meu coelho? Independente do tamanho que você está fazendo o seu coelho, você vai medir, pôr a fita métrica aqui em cima e vai medir até aqui. Bom, eu quero minha orelha caindo no chão, passando do rostinho. Então, vai fazer com 12. Não, eu quero a minha orelhinha um pouquinho menor. Eu quero com 11. Você que determina. Eu vou fazer aqui com 11 centímetros. Então, eu vou medir lá e vou medir 11 centímetros. Tá aqui. A nossa base da nossa orelha, essa daqui, ó. A nossa base da orelha é daqui a aqui, eu não posso passar disso. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa orelha como se fosse uma cenoura, tá? Dessa forma aqui. Ó, uma cenoura. Ah, mas eu não sei fazer assim, tão igualzinho dos dois lados. Não tem problema, nós vamos achar o nosso eixo, o nosso meio. Pronto. Eu achei o nosso meio. Deixa eu cortar aqui e fica melhor pra vocês. Eu achei aqui o nosso meio. Nós vamos dobrar a folha nesse meio. Pronto. Dobrei a folha nesse meio. Eu vou pegar um dos lados que eu fiz como base e vou recortar. Dessa forma. E olha como é que vai ficar. A gente abre, ó, ele vai ficar igualzinho os dois lados. Então, nós vamos colocar, eu coloquei aqui, e essa aqui eu já costurei na máquina, que é pra poder agilizar um pouquinho mais, tá? Eu já vou cortar, como muitos falam, perfilar, que significa é cortar em volta, sempre respeitando a costura. Pronto. Eu costurei na máquina, mas você pode estar costurando na mão, que eu já mostrei que dá certo. Então, nós vamos usar o nosso famoso bambolê. Nós vamos colocar dentro da orelha, para poder desvirar a nossa orelhinha, tá? O famoso canudinho, e nós vamos desvirar. Olha como desvira rapidinho. Pronto, essa aqui é a nossa orelhinha. Cadê o nosso boneco? Ó, nossa orelhinha. E nós vamos costurar aqui, ó. Ela vai ficar com a orelhinha caindo, tá? Então, costurar daqui pra lá, porque nós vamos depois desvirar nossa orelhinha. Costurar bem simples aqui, nós vamos fixar. Caso você tenha habilidade, como eu já falei, com a cola quente, você pode estar colocando com cola quente. Eu que não gosto muito de trabalhar com a cola quente. Ó, costurei, aí é só deixar cair a orelhinha, ó. Deixei cair a orelhinha, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Tá? Pra esconder esse acabamento que eu fiz aqui, ó. Pra dar um acabamento mais legalzinho. Então, eu deixo cair e vou só fixar aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou deixar esse coelho só com uma orelhinha, porque tem mais coisas pra tá fazendo. Eu não sei se a gente tá vencendo o nosso tempo. Dá pra fazer, Gabriela? Eu vou fazer com uma orelhinha só,
pra gente poder estar agilizando, porque eu preciso estar ensinando essa parte aqui de baixo também, tá? A base seria isso daqui, tá? Então, a gente vai fazer agora essa parte aqui de baixo. Em casa, depois, com calma, vocês continuam fazendo essa outra orelhinha. Como que a gente vai fazer essa outra orelhinha? Vai dobrar o tecido em 2, vai riscar, como tá riscado aqui, vai costurar a mão ou a máquina que você tenha e vai tá fazendo esse mesmo processo, tá? Não vai encher, não vai colocar nada, ele vai ficar molinho desse jeito. Caso você queira colocar o arame, você vai pegar o arame, na medida que você tem a sua orelha, vai dividir aqui, vai fazer 4 vezes essa mesma medida. Dessa forma aqui, ó. Enroscou. Virei uma vez, vou virar outra vez e vou virar outra vez. E vai enfiar dentro da orelhinha, essa outra parte, esse arame. E vai abrir. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E só colocar dentro da orelhinha. E depois costurar essa parte aqui na orelhinha. É muito simples, tá? É que a gente tá vencendo no nosso horário aqui, não vai dar tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Não se esqueça lá de ir lá na bio se inscrever no nosso aulão, tá bom? Então, a gente vai fazer agora nossa base. A nossa base a gente vai estar usando CD. Esse CD aqui, ó, esse aqui, ó, que vai jogar fora, né, que é aquele que a gente não ouve mais, que já venceu o prazo dele de música e tal, não joga mais fora, tá? A gente vai estar usando para fazer esses bonecos. E eu vou usar agora aqui um tecido amarelinho. Se você não tiver esses tecidos, não tem problema, você pode usar qualquer outro, ou se você quiser estar usando o próprio tecido do boneco, fique à vontade. Então, nós vamos riscar aqui o nosso CD. Bem no meio. Lembrando que essa caneta é de papel, mas como eu estou riscando o molde, não há problema. O que eu não posso usar ela é no rosto para fazer o acabamento, tá? Então, olha aqui, eu risquei o CD, tá bom? Só que nós temos essa diferença daqui, do círculo até aqui. Nós vamos medir quanto que nós temos aqui. Nós temos cerca de 5 centímetros, é isso, cerca de 5 centímetros. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos medir 5 centímetros para fora do desenho. E nós vamos fazer 5 centímetros para fora. Nós vamos fazer um outro círculo para fora desse círculo que a gente já fez. Eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa fazer isso. Porque nós vamos fechar, ó, nós vamos fechar ele todo, ó. Nós vamos fazer o acabamento aqui em cima. Aqui a gente também vai fazer um fuxico, que é o mesmo fuxico que a gente fez o focinho. O mesmo tipo, né, de alinhar, o mesmo tipo de costura. Só que esse fuxico vai ficar um pouquinho diferente. Porque nós vamos estar incluindo o CD dentro desse fuxico. Então, a gente vai riscar os pontos que a gente fez por fora. Se você for fazer um peso de porta, não importa o tamanho que você vai estar fazendo. Você pode usar essa base, o CD também, tá? Porque ele vai ficar bem legal, não vai ficar feio, não. Então, olha aqui, ó. Dá pra perceber que eu risquei pra fora? A gente vai cortar nesse círculo maior. A gente pode cortar certinho nesse círculo maior. Olha, tá vendo? Nosso círculo, nosso CD cabe aqui dentro, ó. Tá? O que a gente vai estar fazendo agora? Nós vamos estar fazendo o fuxico. Eu vou fazer com essa linha preta aqui mesmo, que não há problema, só pra vocês também estarem vendo, porque esse daqui vai ficar escondido. Então, olha, o fuxico.
Dá um nozinho para não fugir. E agora a gente vai estar fazendo o alinhavo, que é entra e sai, entra e sai. Então, aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Depois das perguntas, eu vou estar respondendo, tá bom? Tereza tá gostando? Tereza Ventura? Soraya Barreto? Seja bem-vinda na nossa live. Nós estamos fazendo um coelho. Nós estamos fazendo juntas o molde. Estou ensinando a fazer o molde do zero, tá? Com coisas, materiais fáceis que a gente tem em casa. A gente está tentando se libertar, a gente vai se libertar dos moldes já pronto, nós vamos criar os nossos próprios moldes, criar a nossa identidade nos nossos bonecos. Chega de ter a identidade da vizinha, da outra artesã, nós vamos colocar a nossa identidade. Então, vamos lá, até lá no fundo, até terminar aqui o alinhavo, o nosso fuxicão. Desse fuxico aqui, vocês podem estar fazendo o peso de porta só nesse fuxico aqui. Simples, só nesse fuxico vai dar para fazer. Coloca areia aqui e pronto, pau na máquina. Já tá fazendo um fuxicão aqui e vai estar aproveitando. O nossa linha aqui tá acabando. Eu fiz de propósito para vocês perceberem que não pode, no fuxico não dá pra gente emendar, tá? Porque a gente vai ter que estar puxando, ó. Ó. Agora a gente vai estar colocando o nosso CD aqui dentro. Centraliza o CD e a gente vai puxar, ó. O tecido tá novo. Ó. Tá vendo? Por isso que precisou fazer aquela a mais de tecido para poder dar essa abertura aqui. E agora, chegando aqui, a gente vai estar costurando bem costuradinho para não soltar. Pronto. Ó. Tá? Nós vamos costurar nossa cabeça aqui. Se você quiser colar com cola quente, beleza, fique à vontade. Vamos colar com cola quente só para o pessoal ver como é que é. Tá? Cuidado, a cola quente, gente, toma cuidado para não colocar o dedo aqui. Então, nós vamos colar. Joga bastante cola aqui em volta. Ó. Coloca aqui o nosso coelho em cima, tá? Segura e aperta, ó. Olha que gracinha, mesmo ele com olho e sem orelha. Ó. Tá bom? E aí você pode estar fazendo um monte de gracinha, você pode estar enfeitando, pode estar fazendo os laços, que eu já ensinei a fazer os laços. Olha, olha que gracinha. Pode estar costurando o laço. Vamos colocar aqui o alfinete para vocês verem. Ó. Tá? E vai ficar assim. Essa orelhinha aqui, ela não tem o arame, tá? Então, ela tá com a orelhinha caída. Porque a cliente não quer com o arame. Então, a gente tem que ouvir o que a cliente quer. E não impor o nosso trabalho. Então, a gente tem que estar sempre ouvindo. Porque se a gente ouve o que o cliente quer, a gente não tem como errar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Não se inscreve de ir lá na nossa bio, não se esqueça, se inscreve na nossa bio, tá? E para que você receba o molde do nosso coelhinho, da nossa coelhinha, tá? Aqui, lá no dia 30 de março, nós vamos ter o nosso aulão. Então, para você que participou dessa live aqui, olha que fantástico. Você vai ganhar o molde dessa coelhinha
E você vai também ter o nosso aulão, que são dicas imperdíveis, você não pode deixar de assistir. Então, se você gostou dessa aula, se inscreve, segue a gente nas redes sociais para que você tenha mais dicas importantes, como essa que eu te falei. Então, se você quer mais, quer aprender mais coisas, fique atenta, que a gente vai estar ensinando passo a passo como se faz laços, tá? Eu já ensinei como se faz laços, mas as pessoas estão me procurando muito sobre os laços. Então, eu vou te ensinar a fazer com materiais fáceis, simples, da mesma forma que eu ensinei a fazer essa coelha aqui. Então, espero que tenham gostado. Vai lá, curte, compartilha bastante as nossas redes sociais. Segue a gente. Até a próxima. Viva ainda.